Olá, crianças pequenas e grandes! Que bom ter você aqui de volta, mais uma vez para aprendermos a Palavra de Deus, esse livro maravilhoso demais! E se você está acompanhando a Tivistela, você sabe que nós estamos aprendendo sobre os 10 mandamentos. Mas se você não está acompanhando, não tem problema. Vai lá no canal, dá uma olhadinha que todos os vídeos estão lá e você poderá ver os mandamentos que você ainda não viu. Porque hoje nós vamos aprender o sétimo mandamento. Uau, já estamos quase lá, hein, pessoal? Mas ainda temos algumas coisas importantes para aprender. Então agora, muita atenção. Está sentadinho ou num lugar aconchegante? Tudo pronto? Preparado? Vamos lá! A Bíblia diz. Sim, é a Bíblia que diz. É desse livro que a tia Estela está trazendo para você essas lições sobre os 10 mandamentos. Lembrando que os 10 mandamentos foram orientações, ordens que Deus deu para o seu povo. E nós somos o povo de Deus, então esses mandamentos valem para nós hoje. Mas jamais devemos nos esquecer que cumprir esses mandamentos não é só uma obediência cega e legalista. Nós devemos cumprir e obedecer esses mandamentos por amor, entendendo que o sangue de Jesus é que nos fortalece e nos dá condições de obedecermos esses mandamentos, para que nós possamos viver de acordo com a vontade do Senhor e mostrar para o mundo que nós somos o povo escolhido e separado e santo do Senhor. Portanto, quando nós obedecemos esses mandamentos, não é na nossa força e no nosso poder. Pelo contrário, é na força e no poder que o Espírito Santo de Deus nos dá. Não se esqueça disso em momento algum, tá bom? Vamos lembrar rapidamente os mandamentos que nós já aprendemos, né? Nós já aprendemos, então, o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás imagens nem a adorarás. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: guarda o dia do sábado para o santificar, né? Trabalhe 6 dias, mas no sétimo descanse na presença do Senhor. Quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. E hoje nós vamos falar então sobre o sétimo mandamento: não adulterarás. Hã? Que é isso? Que negócio estranho? E será que isso tem a ver com criança? Vamos aprender. Para isso nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 39, e nos lembrarmos da história de um rapaz que talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, o José. Isso mesmo, José era filho de Jacó. E José, ele era aquele rapaz, né? Que alguns chamavam ele de um sonhador, que ele sonhou que os irmãos dele, o pai dele, se prostravam diante dele. Por causa disso, os irmãos dele ficaram furiosos e jogaram José no poço. Depois tiraram José do poço e despacharam José, venderam José, né? E nessa história, o José foi parar lá no Egito. E lá no Egito, ele não foi passear, nem se divertir. Ele se tornou um escravo. E ele se tornou escravo na casa de um comandante, né, do faraó, o Potifar. Ai, 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 que situação difícil que José estava, hein, gente? Mas sabe de uma coisa? Apesar dessa situação muito difícil que José estava, a Bíblia, lá no livro de Gênesis, sempre fala, durante todo o percurso da história de José, que perto estava o Senhor de José. Em momento algum ele estava sozinho. Deus estava com ele todo o tempo.
tempo. E lá na casa de Potifar, José passou por uma situação complicada, que nós vamos nos lembrar aqui e agora, né? José, então, começou a trabalhar para Potifar e logo a Bíblia diz que José caiu nas graças de Potifar, porque afinal de contas ele era muito dedicado, fazia tudo com muito cuidado e acima de tudo a Bíblia diz que Deus abençoava José e tudo que ele fazia prosperava, rendia, dava certo. Então a casa de Potifar começou a ficar, ó, maravilhosa. Tudo era melhor, né? Tinha mais animais, tudo rendia, Potifar tá ficando mais rico, dando tudo certo por causa da bênção de Deus na vida de José. Então Potifar estava super satisfeito com seu servo José. Tão satisfeito que a Bíblia diz que Potifar colocou José na casa dele para administrar tudo. É isso mesmo. O José, ele comandava tudo lá na casa de Potifar. A Bíblia diz que a única coisa que José não metia o bedelho dele, né? Não dava ordens, era na comida do Potifar. O resto, ele controlava e organizava tudo. E ele fazia tudo com muito esmero, sempre com a bênção de Deus sobre a vida dele, né? Com a presença de Deus ali com José. Mas tudo estava indo tudo muito bem, né? Tudo muito bom, mas a senhora Potifar, a esposa de Potifar, começou a notar de uma maneira muito diferente o José. Começou a olhar para ele de uma maneira diferente, né? Então ela olhava para José e desejava José. A Bíblia diz que José era um rapaz formoso, né? E então a esposa de Potifar começou a olhar diferente para ele. Só que nós sabemos que quando nós estamos, né, quando uma pessoa está casada, ela tem um compromisso. Então a esposa de Potifar, ela tinha um compromisso com Potifar e que ela devia honrar esse compromisso. Ela tinha uma aliança com Potifar. Então ela só poderia estar ao lado de Potifar, né? Ele seria o único homem com quem ela estaria junto para toda a sua vida. E ela começou a dar uma olhadinha para José. Isso não estava certo. E ela começou a insistir, né? E falar, ai José, vamos namorar comigo. E José se mantendo firme, porque ele sabia que isso não agradava ao nosso Deus, ao seu Deus. E José estava sempre dizendo não e sempre saindo de perto dela. Até que um dia, lá na casa de Potifar, estava só José e a esposa de Potifar. E ela então se aproveitou da situação e foi lá mais uma vez ficar insistindo com o José para namorar com ela. Mas o José, não. E ela foi tão insistente, tão enfática, que a Bíblia diz que ela pegou na capa de José e naquela hora, José, sabe o que foi que ele fez? A Bíblia diz que José fugiu, foi embora. Mas no momento em que ele estava fugindo, ela segurou a capa de José. E José foi embora. E ela ficou com a capa de José em suas mãos. E sabe o que ela fez? Começou a gritar os outros servos. Ai, vem aqui, socorro, coitadinha de mim. E falou para os outros empregados que José tinha tentado namorar com ela, agarrar à força. E que ela segurou a capa dele porque ele estava fazendo isso. É lógico que nós sabemos que isso era uma grande mentira. É porque ela estava com muito raiva, porque José não quis ficar com ela, não quis namorar com ela, porque ele sabia que isso estava errado. E isso tem um nome. Isso se chama adultério. Quando uma pessoa casada, né, quer se envolver com outra pessoa que não é o seu marido, que não é a sua mulher, que não é seu esposo, que não é a sua esposa. A Bíblia, lá no livro de Gênesis, no comecinho de Gênesis, Deus criou o casamento, né? Deus falou assim, olha, o homem une a sua mulher e fiquem juntos, só os dois, para sempre.
Então, o casamento, ele foi inventado por Deus. Casamento é uma bênção de Deus na vida do homem e da mulher. E através do casamento, eles começam uma família. Mas um casamento, no relacionamento entre um homem e uma mulher, precisa haver aliança, compromisso, respeito. E essa pessoa se dedica uma à outra para sempre. Olha só o que a tia Estela tem aqui nas minhas mãos. Deixa eu mostrar para vocês bem de pertinho. Ó, a tia Estela tem aqui uma aliança. Essa aliança significa que a tia Estela é casada com uma pessoa e que a tia Estela vai passar o resto da vida dela com essa pessoa. Vem aqui, pessoa! Esse aqui é o meu esposo, Rony. Ele tem uma aliança também que fala que ele é casado com a tia Estela e que ele só pode ficar com a tia Estela. Não é verdade, marido? Isso. Muito bem, Com certeza. marido. Obrigada. E você comigo, né? Com certeza. Tá. Muito bem. Então, nós dois temos uma aliança diante de Deus e diante dos homens. A tia Estela não pode estar com outro homem e nem o Rony, o meu esposo, com outra mulher. Porque nós temos um compromisso diante de Deus e diante dos homens. E Deus quer que o casamento seja um casamento que ande com respeito e com amor. Talvez vocês possam estar pensando, mas o que isso tem a ver comigo? De fato, criança não casa, criança não namora, né? Criança brinca, estuda, criança cresce, corre, pula, mas a criança cresce e um dia você também vai se casar. E aí você precisa se lembrar que quando você se casar, é para sempre. E esse casamento, ele deve ser guiado pelo compromisso, pelo respeito e pelo amor, né? Nós precisamos ter esse compromisso para que as famílias realmente sejam estabelecidas e fortalecidas para a glória do Senhor. Hoje as pessoas falam, não, tem nada a ver, tá nem aí, casa se quiser casar também e depois namorar com outra pessoa, não tem problema. As pessoas andam dizendo isso por aí, mas a Bíblia, lá, né, no 7º mandamento diz que não, que nós não podemos adulterar. Não podemos nos relacionar com outras pessoas sem ser o nosso marido, a nossa esposa, porque isso desagrada ao Senhor. Então, mais uma vez, esse mandamento, ele está aqui, não é para enfeitar, ele está aqui para ser cumprido. E você, criança, precisa entender isso a partir de hoje. Entender que o casamento foi criado pelo Senhor. E no casamento precisa haver respeito, companheirismo, amor, fidelidade. Essa é a vontade de Deus para os relacionamentos. E sabe de uma coisa? Você é pequeno, mas você já pode orar por isso. Para que Deus prepare um homem, prepare uma mulher. Para daqui a um tempo, futuramente, você possa se casar. E ter uma vida de amor, de fidelidade e de respeito diante do Senhor. Porque o adultério não agrada ao Senhor. Ok, crianças? Então lembrem-se disso, né? Que isso é muito importante. E infelizmente hoje isso está se perdendo. As pessoas estão nem aí mais para o casamento. Mas o casamento é uma bênção de Deus, porque foi criado, inventado por Deus. E não tem nada que Deus crie ou invente que não seja bom, né? Então vamos viver de acordo com a vontade do Senhor, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém, criança? Vamos orar? Nós vamos orar pelo futuro de vocês. E vamos orar pela família de vocês, pelas pessoas casadas que vocês conhecem, papai, mamãe, tios, avós, né? Para que eles possam entender que o casamento é uma bênção do Senhor, ok? Feche seus olhinhos. Senhor Deus, abençoe as nossas vidas, abençoe os casamentos, que eles possam ser cheios de amor, de fidelidade e da graça do Senhor. Abençoe o futuro dessas crianças que estão nos ouvindo, que elas tenham um futuro abençoado na tua presença, com relacionamentos saudáveis e respeitosos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, crianças? Deus abençoe vocês, um grande abraço e até o próximo mandamento. Espero vocês. Tchau, tchau.